Minha amiga e meu amigo, a imprensa do mundo inteiro noticiou no dia de hoje o assassinato do líder máximo do Hamas, o senhor Ismail Haniyeh. Ele se encontrava, como já sabido por muitos, em uma solenidade realizada em Teherã, capital do Irã, onde acontecia é, a solenidade de posse do presidente eleito daquele país. Acabando ali, ele foi para a residência onde se encontrava hospedado e foi alvo de um ataque da Força Aérea Israelense. Ataque esse que o levou a óbito. Ismail Haniyeh, o cérebro do Hamas. O que fez o governo Lula diante da sua eliminação? Condenou a ação de Israel em ter, em ter neutralizado o cérebro dos terroristas. Agora, aí que mora o ponto alto da hipocrisia de Lula e seu governo. Ele condenou a ação de Israel diante desse episódio. Mas em momento algum o governo Lula condenou a ditadura de Nicolás Maduro por em apenas 2 dias cumprir aquilo que prometeu, ou seja, promover um banho de sangue, onde até aqui já tirou a vida de 17 jovens manifestantes desarmados e pacíficos. Lula e o seu governo não repudiaram essa ação nefasta, lesiva e tirana. É como se não tivesse acontecido. Você já viu alguma vez o Lula condenar a permanência de Clezão num cárcere, mesmo ele estando doente? Doença essa que acabou o levando a óbito em virtude da situação em que ele levava no cárcere? Ele condenou? Não. Como também não condenou em momento algum a prisão de 2.000 pessoas nos atos de 8 de janeiro, quando a maioria esmagadora delas nada tinha a ver com o que ali aconteceu. Você viu Lula e o seu governo condenar a ação do Hamas em Israel, que tirou a vida de 1.400 pessoas, sem contar os feridos e os raptados que se encontram no cárcere até hoje? Você não viu. Mas o monstro que é abatido, e de maneira bem feita, porque Israel tem o direito de se defender, isso aí causa comoção no governo Lula. Minha amiga e meu amigo, o Lula nunca foi um democrata. Lula nunca teve noção de pátria, honra e amor à pátria, e amor pelo país. Ele nunca se interessou em ter um plano de governo. O que ele tem é um plano de poder. O poder pelo poder. É um cara desprovido de sentimento. É um camarada que não tem senso de humanidade, não tem pudor e nem bom caráter. É alguém que, para defender os seus interesses, ele atribui a culpa pelos seus erros até os seus entes. No caso, a ex-esposa Marisa Letícia, que ao falecer ele atribuiu as cagadas que ele fez a ela, sendo que a pobre infeliz não poderia se defender. O Lula está exercitando o terceiro mandato como presidente da República.
E esse terceiro mandato, criaram-se a chamada Frente Ampla. Diversos partidos, diversos segmentos da sociedade civil, como classe artística, jornalista, a banda podre da classe política, todos se hermanaram para trazê-lo de volta. O judiciário, parte do judiciário, o melhor dizendo, e quando fala judiciário é Supremo Tribunal Federal, devemos respeitar o comportamento das instâncias inferiores, porque essas cumprem com afinco o seu papel, ou seja, ele não chegou sozinho. Chegou escudado por todos esses segmentos. Hoje, minha amiga e meu amigo, o que faz o Lula? Aquilo que era imaginado. Coloca o Brasil do lado errado da história. Naquele conflito, Ucrânia-Rússia, ele falou que resolveria aquela situação tomando cerveja numa mesa do bar. Aquele conflito já vai para 3 anos. E ele não resolveu. Muito pelo contrário. Resolveu ficar do lado errado. A corrupção volta no Brasil de uma forma a jato. Volta na corrupção, aumento da violência, aumento do desemprego, desesperança, corte de benefícios da sociedade mais carente, como cesta básica, auxílio gás, o vale gás, medicamento, enfim. No dia de hoje, por exemplo, anúncio de corte de 6 bilhões de reais na área da saúde e na área da educação. E o mais estranho, que eu não vi nenhum enfermeiro, nenhum médico, nenhum professor, nenhum aluno saindo às ruas condenando Lula por esse ato. Eles estão quietinhos, como se nada tivesse acontecido. Vergonha? Não, eles não têm vergonha. Eles são cúmplices. Cúmplice. Mas aí isso é uma pausa. Eu fico me perguntando, como doutores, pessoas de universidades, consideradas intelectuais, a nata pensante do país, tem como ícone, como líder, como referência um alcoólatra, analfabeto, sem valor, tomado pelo crime, ex-presidiário, não por lutar por liberdade e democracia, mas por ato de corrupção. Como pode a elite política e intelectual do nosso país ter como líder alguém como Luiz Inácio Lula da Silva? Está errado. Se eu tenho um nível de conhecimento e um nível de intelectualidade, eu vou seguir alguém que seja do meu nível para cima e não para baixo. Então está errado. Essa situação lá na Venezuela, ocorrida em que ocorreu as eleições para presidente no último dia 28 de julho, domingo, que nitidamente, de forma avassaladora, a vitória foi da oposição, com 70% dos votos válidos, mas que Maduro encerrou o processo de votação, dando a ele a vitória, e logo em seguida a posse serviu para revelar o ponto alto da hipocrisia. Lula, o PT e as pessoas que o apoiam. Está lá. A população foi para a rua, em massa. Não estão aceitando, não vão aceitar, e pode ter certeza, não vai demorar muito. É apenas uma questão de curto espaço de tempo. O ditador Nicolás Maduro, que é tirano, sanguinário, corrupto e narcotraficante, amigo de Lula, vai cair. Isso é certo. Nenhuma ditadura é eterna. Cadê Saddam Hussein? Cadê Muammar Gaddafi? Cadê Mussolini? Cadê Adolf, aquele do bigodinho? Cadê Nicolau Ceausescu, da Romênia?
Qual foi o fim deles? E qual que vocês acham que será o fim de Nicolás Maduro? O mundo está reprovando, precisa se levantar contra ele. E do lado dele está Luiz Inácio Lula da Silva, apadrinhando, protegendo, na maior cara de pau, na maior cara dura. Uma ditadura corrupta e sanguinária, apadrinhada pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu tenho visto, senhoras e senhores, que parte da imprensa já estão querendo tirar o corpo fora. Eu tenho feito questão de assistir alguns comentários da Globo News. Não no canal de TV Globo News, mas sim naqueles recortes, aqueles fragmentos que é publicado nas redes sociais, até para não dar audiência para ela. Eu tenho visto que está uma correria doida para condenar o Lula nesse fato, diante desse fato eleições na Venezuela. O que eles querem, na verdade, é se descolar do Lula, ainda que de forma momentânea. Porque eles não conseguem mais esconder aquilo que eles sabiam desde o início, que o Lula não é um democrata. Lula não é um democrata. Eles sabiam, apoiaram sabendo que não era, mas que queria tirar o Bolsonaro. E acreditava que Lula chegando, eles iam ter vantagens pessoais e não coletivas. Por essa razão, mesmo sabendo quem era Lula, resolveram apoiar. E aí, nós estamos aí, com o Brasil fazendo vergonha ao redor do mundo. Aonde está nosso vice-presidente? Alguém sabe? Aonde está Geraldo Alckmin? Irã. Está no Irã, onde participou da solenidade de posse do novo presidente daquele país, ladeado, já fiz alguns vídeos, com líderes de facções terroristas. Está aí para todo mundo ver. Lula nunca foi democrata. E Lula não é uma pessoa inteligente, como alguns falam. Lula não sabe fazer articulação política. É um péssimo articulador. Só consegue articular com a mala na mão. Com emendas. Sem emendas, sem dinheiro. É isso que você está vendo. Não consegue aprovar um projeto que é de interesse do governo. E graças a Deus. Bolsonaro tem seus defeitos? Tem, não são poucos. Mas se botar Bolsonaro e Lula na balança, Bolsonaro é infinitamente melhor para o Brasil. Não tem nem comparação. Aí me pega um camarada com esse perfil, com essa história, e coloca para comandar o Brasil. Olha só a situação que nós estamos vivendo aqui dentro de casa, aqui dentro do Brasil, e olha a nossa situação lá fora. Olha como nós estamos sendo vistos. Olha os amigos de Lula. Nicolás Maduro, ditador da Venezuela. Canel, ditador de Cuba. Daniel Ortega, ditador da Nicarágua. Vladimir Putin, autocrata, ditador da Rússia. Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte. Xi Jinping, ditador da China e outros. É raro você ver, e eu não me lembro, de ver Lula ladeado com governos democratas. O único governo que eu vi, que eu me lembro aqui, que ele tirou uma foto do lado, foi quando ele estava, parecendo que estava na lua de mel, ele mais o Macron lá na Amazônia, de mãos dadas, olhando para cima no meio do mato. Coisa estranha, sei não, viu? Então, senhoras e senhores, esse camarada é um perigo para a nossa democracia. E para se manter no poder, o que ele faz? Aposta num bipé.
a ignorância do povo e a miséria. Para ele, quanto mais miserável, melhor, porque qualquer migalha que ele der ou prometer, já vai ter esses miseráveis contigo. E a questão da ignorância, quanto mais ignorante for, para ele é melhor, porque vai acreditar nas promessas vazias que ele dá, nas mentiras que ele conta, por não conhecer a verdade, não saber discernir o que é certo e o que é errado. Lamentável dizer, mas hoje o Brasil, no seu conjunto de 210 milhões de habitantes, uma boa parte são de pessoas estúpidas, miseráveis, famintas, ignorantes, que não têm informação. Que para ela o que está acontecendo lá em Cuba é irrelevante. Que quando fala que o governo deu para os artistas da Lei Rouanet 16 bilhões e 300 milhões de reais, para ela, isso é nada. Ela não entende. Não entende. Ela não entende que esse dinheiro que vai para os artistas faz falta para ela na saúde de qualidade, educação de qualidade, geração de emprego, infraestrutura. Não. Hoje o que nós temos no Brasil é um bando de pessoas ignorantes e famintas que qualquer promessa vazia já o satisfaz. Para a maioria esmagadora dos brasileiros, uma boa parte considerável, se tiver caindo o Bolsa Família na conta, o resto que se exploda. Quanto aos mais velhos, se tiver batendo a aposentadoria no final do mês na conta, o resto que se lasque. Não pense além, eles não pensam além disso. E aposta na ignorância da nossa gente. Olha o nível de educação dos nossos filhos, dos nossos jovens, nas escolas públicas. Os professores, tem duas alas de professores. Os professores abnegados, comprometidos com a qualidade do ensino, e esse tem o meu respeito, eu tiro o chapéu, conheço vários que são meus amigos, têm a minha consideração, mas nós temos, inegavelmente, uma banda considerável de professores que são militantes, de mente doentias, doutrinados e doutrinantes. E aí a gente está vendo a garotada passar de ano sem sequer saber escrever ou ler o próprio nome. Como esse Brasil vai dar certo? E isso é fruto do acaso? Não. É o governo Lula apostando na ignorância e na miséria. Quanto mais miserável, melhor. E se apega a promessas. Quanto mais ignorante, melhor. Que acredita em tudo, por não ter conhecimento de causa. Eu não consigo entender porque o Brasil é um país tão rico, mas tão rico, e permite ser considerado uma parcela do povo pobre, por causa de gente como Lula. A democracia dele é só da goela para fora. Olha essa gente que caminha com ele, gente baderneira, que fecha a rua, que não produz, não trabalha, que depende do patrimônio público e privado. Defende aquilo que há de pior para a nossa sociedade. Liberação de entorpecente, aborto, soltura de presos. Trata o cidadão de bem, trabalhador, como bandido, o bandido como cidadão de bem. É completamente uma inversão de valores. É vergonhoso ver que o nosso país tem um líder do nível de Lula. Mas ele é o retrato do eleitorado que nós temos hoje. E digo mais, é triste estar falando isso, mas é uma ameaça para a nossa democracia em cada eleição, porque muitas pessoas o seguem. São bitoladas. E ele tem o poder de hipnotizar essas pessoas bitoladas com uma facilidade fenomenal. Ele não é inteligente, conforme eu falei, mas ele é malandro na arte de seduzir.
E a gente está vivendo essa situação. Eu acho que nós temos que mudar, dá para mudar, temos que abrir os nossos olhos, buscar informação. Lula está envergonhando o nosso Brasil ao redor do mundo. Envergonhando. Lula não é um democrata. Lula é a personificação de Satanás na terra. E o mais triste, no coração do Brasil.